Pessoas lindas, maravilhosas e poderosas. Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui nesse canal. Você sabia que nós já estamos no 55º podcast? Nossa, a gente passa muito rápido, né? Que delícia. Quero lembrar você que a partir de agora nós estaremos juntos também, dando boas risadas e nos inspirando com histórias reais aqui. E claro que a gente sempre vai aprender alguma coisa. E hoje vocês sabem que bem específico, eu olhei antes de começar, nós estamos há 105 dias de começar o verão, vocês sabiam? Quando for ao ar, vai ser um pouquinho menos, de repente 100 dias, vamos colocar mais ou menos isso para iniciar o verão. E quando começa a chegar o verão, eu sei que você, mulher, que está aí do outro lado da lente, segurando seu celular ou olhando na TV, já me conta aqui, já quero saber assuntos aleatórios, da onde você está assistindo esse podcast, se você está aí pelo Spotify, está no carro, está fazendo o quê, mulher? Manda aqui para mim. Tá chegando o verão, como é que começa, né? A gente começa com aquelas noias. Será que tá bem? Meu Deus, eu comi o inverno todo, tô gorda, se acha, porque existe uma distorção de imagem. Às vezes você não tá tão gorda assim, você tá atormentando a família toda dentro da tua casa achando que tá gorda. Também tem isso, né? Ou você se toca agora, que eu acho que ainda dá tempo, não sei. Enfim, eu trouxe uma pessoa muito especial aqui, que eu já vou apresentar para você, só que antes de você vir aqui, eu não sei se você veio pelos convidados, se você veio porque já é inscrito, você se inscreve nesse canal, por favor. Você já se inscreveu nesse canal? E também, obviamente, você vai ativar o sininho para que você seja comunicado toda vez que tiver um vídeo novo aqui. Porque antes era todo domingo, agora é quando quero, entendeu? Porque simplesmente durante a terapia a gente descobre que quando você tem um hobby, não pode ser uma obrigação. Então, se é hobby, ok, isso está muito bem resolvido. Vem quando eu tenho uma pessoa realmente especial, quando faz sentido para mim, aí sim, eu trago uma pessoa. Então, Doutor Dorivan, seja muito bem-vindo! Muito obrigado pelas palavras e estou admirado com a sua capacidade de falar de uma forma eloquente, sem pausas e ligar os raciocínios. É realmente invejável, parabéns. A gente gosta, né? Então, tem que ter o dom, né? Foi aí que eu descobri, você sabe, Dorivan, algo bem importante antes de eu fazer a pergunta, a pessoa gosta de conversar, né? É sério, eu gosto muito de ir em evento, acompanhar, assim como eu acompanho que você vai também, alguns congressos, sempre tá em movimento, só que cada vez que eu ia no evento, eu ficava olhando as pessoas que estavam lá no palco, assim, e ainda olho, né, normal, e eu ficava pensando, gente, o que que ela faz? O que que ela trabalha para conseguir falar com tanta fluidez? Como é que ela fez? E eu fui me descobrindo, tanto que eu fiz aula de oratória, fiz uma amizade incrível. Fernando, beijo, te amo, hein? Fernando Cunha. Sim. Ele é mentor de oratória, um cara nota 10, assim, e ele me ajudou bastante. Isso é treinamento, dom e muita dedicação, né? É verdade, tem que gostar. Doutor, fala para quem tá lá do outro lado, quem é você? Como a gente havia falado anteriormente, essa é uma pergunta muito difícil, né? Mas, como pessoa, assim, eu acredito que eu sou uma pessoa mais calma, diferente, assim. Estou comparando com meus familiares mais próximos, né? Minha irmã é totalmente o oposto da minha pessoa, né? Pessoa que costuma falar um pouco mais alto, mais extrovertida. Eu sou uma pessoa um pouco mais calma, não perco a cabeça com tanta facilidade. Desde criança sou uma pessoa dedicada, nunca gostei de perder. Quando eu jogava bola, eu detestava perder um jogo de futebol, era uma coisa que acabava comigo. E sempre acreditei no meu potencial e sempre achei que eu sou capaz de fazer qualquer coisa que eu tenha vontade. Então, de uma forma geral, sou uma pessoa tranquila, calma, determinada e que gosta muito da família. É isso, gente. Eu conheci o Dr. Dorivan por uma amiga querida, tá? Fábio, beijo pra você, a esposa do Dr. Dorivan, ela me apresentou, foi muito legal, Dorivan, e eu vejo potencial enorme de comunicação em você. Se foi isso que chamou a tua atenção no início, é por conta disso, você pode ter certeza, né? Eu ouvi uma pessoa uma vez falar assim, seus maiores bloqueios são seus maiores dons. Pode ser, né? Exatamente, saber quando eu era criança, eu era uma pessoa extremamente introvertida, mais tímida. Tinha dificuldade de falar em público, e isso fui perdendo na época da faculdade, daí tornando-se médico, você tem mais contato com pacientes, tem que falar, dando aulas, então você acaba perdendo esses bloqueios, mas antes, na fase escolar,
Era terrível, tremedeira, suava frio, um dia antes não dormia. Mas, graças a Deus, a gente vai evoluindo na vida, a gente vai passando por essas barreiras aí. E vai pegando, né? E inclusive é por isso que você foi meu convidado hoje, porque eu vi um vídeo teu falando assim com muita propriedade sobre os análogos do GLP-1. Né? Eu acho que em um momento em que até fiz essa brincadeira, as mulheres começam a ficar noiadas, né? Começa a chegar o verão, Sim. começa a venda de biquíni. A gente foi no Sam's Club e já tem árvore de Natal. Isso não é um bom sinal. Exatamente. Comida, verão, Natal, festas. É o comércio implacável, né? Eles não perdem tempo. Implacável. Ao mesmo tempo, desde 10 de março, você sabe que depoimento está liberado para os médicos e a gente está vendo, assim, uma grande quantidade de depoimentos rodando. As pessoas, nossa, depois que eu usei a medicação indicada pelo médico, tá, não fala, mas a gente sabe lá por trás, né? Pô, tá tomando Ozempic, tá tomando um Mondiaro, é milagroso esse negócio, também quero. Será que é isso mesmo? Eu queria já começar por aí, entrando um pouquinho nessa parte da obesidade, tá? Então, essa é uma medicação que acho que faz uns 2 anos que está na boca do povo aí, né? Tá todo mundo tomando. É uma grande maioria de pacientes, pessoas, né, tomando sem acompanhamento médico, por recomendações de vizinho, amigos. Então, é uma droga que se difundiu muito. Se a gente for olhar para trás, lá no início ela começou para tratar diabetes, que o nome comercial era o Victoza. Então, observou-se que esses análogos do GLP-1, os pacientes apresentavam também uma grande perda de peso. E o que é o GLP-1? GLP-1 é um hormônio produzido por nosso intestino, pelas células L intestinais, que fica lá no nosso intestino delgado distal. Nosso intestino delgado tem, em média, 4 a 6 metros de extensão. E lá no finalzinho dele que são produzidos esses hormônios. E como é que esses hormônios são produzidos? Quando o alimento chega lá. Então, com a cirurgia bariátrica, o alimento chega precocemente nessa parte intestinal e acaba produzindo mais esse hormônio. Entendendo esse hormônio, estudando ele a fundo, os cientistas observaram que ele agia no nosso hipotálamo, no centro da fome, e tirava o apetite. Além disso, ele estimula a menor deposição de gordura no nosso fígado, diminuindo a esteatose hepática, e ele, principalmente no pâncreas, estimula a produção de insulina e melhora a sensibilidade da insulina no nosso músculo. Isso daí a gente chama de efeito incretínico. O que é efeito incretínico? O que estimula a produção de insulina e aumenta a sensibilidade dela no nosso músculo. Só abrindo um parênteses, o que é a diabetes? É a resistência à insulina. O nosso músculo, que tem um receptor para a insulina, fala assim, eu não quero mais me ligar à insulina. E a insulina não consegue agir. Então, o paciente diabético tipo 2, que é o mais frequente na obesidade, ele faz um pico de insulina, só que a insulina não consegue agir, porque o músculo está resistente. Aí gera-se a resistência insulínica e a diabetes. E o que o GLP-1 faz? Vai lá nesse receptor muscular e fala, músculo, torne-se mais, se ligue mais à insulina, a sua afinidade melhora com a insulina, ou seja, a insulina volta a agir no músculo e consegue jogar a glicose para dentro do músculo, diminuindo a sua glicemia, melhorando assim a diabetes. Então, esse hormônio age na diabetes e age na obesidade, tirando principalmente o nosso apetite. E qual que é o grande X da questão? Muitos pacientes que tomam essa medicação não toleram, principalmente por náusea, enjoo e vômitos. Esse hormônio, ele age no nosso estômago também. Ele diminui o esvaziamento gástrico. O nosso estômago não contrai tanto. Então a gente come e a comida fica meio parada, como se estivesse enchido o tanque. Isso dá uma saciedade precoce e muitos pacientes têm náusea. Por isso que é recomendável você começar com doses escalonadas para não ter esse principal efeito colateral dessas medicações que é a náusea e enjoo. Ele pode causar também constipação e diarreia, mas o principal é a náusea e o vômito. Por isso que os pacientes emagrecem. Eles aplicam o Ozempic, o GLP-1, ele age no teu hipotálamo, tira teu apetite. E se não fosse o GLP-1, a bariátrica não ia funcionar. Lembrando que a cirurgia bariátrica ela não aumenta só o GLP-1. Tem outros hormônios que também são produzidos pelo nosso intestino que causam o mesmo efeito. Então, a cirurgia bariátrica causa uma bomba hormonal no nosso organismo que age contra a obesidade, diminuindo o nosso apetite e melhorando a sensibilidade à insulina. Por isso que a cirurgia bariátrica ainda é superior a essas drogas injetáveis, porque a cirurgia bariátrica aumenta
por exemplo, GLP-1, GLP-2, PYY, oxitomodulina, o GIP. Então, PYY, vários hormônios são alterados com a cirurgia bariátrica que, na sua grande maioria das vezes, eles fazem todos esses efeitos. Então, se não fosse esse efeito hormonal, ninguém iria emagrecer com cirurgia bariátrica. Então, descobrindo-se isso, criaram essas medicações e, posteriormente, criou-se um outro segmento da bariátrica, que é a cirurgia metabólica. Eu estou operando um paciente que tem diabetes. Ele não é tão obeso, mas ele tem uma diabetes que é intratável e eu faço essa cirurgia para mexer nesses hormônios e melhorar a parte hormonal, melhorar a sensibilidade muscular, melhorar a produção de insulina. Mas para chegar nesse ponto, o paciente tem que passar por uma avaliação com um endocrinologista, com segmento de 2 anos, medicação otimizada, sem resposta, aí indica-se a cirurgia. Então não é aquele paciente que está no postinho tomando metformina, não melhorou, quero operar. Tem todo um protocolo, um critério. Quem fez esse tipo de cirurgia, por exemplo, que é famoso, é o Romário. O Romário não é um paciente obeso mórbido, porém tinha diabetes. Fez essa cirurgia metabólica. E hoje em dia existem várias técnicas operatórias para cirurgia metabólica, né? Então é uma situação que o campo é muito vasto. Se for falar de cirurgia metabólica, a gente passa aqui horas e horas falando, porque o avanço do científico, as técnicas cirúrgicas que estão se desenvolvendo, é uma coisa assim muito rápida e uns fazem, outros não, são contra, então é aquela eterna discussão. Mas no frigir dos ovos é cirurgia para curar a diabetes. A cirurgia da obesidade, o paciente obeso normal que tem diabetes, também vai funcionar. Então, a cirurgia bariátrica abriu esse campo desses medicamentos e hoje em dia tem vários medicamentos sendo desenvolvidos. O mais recente é o tirzepatida, que o nome comercial é o Mounjaro, que associa, além do GLP-1, o GIP, que é um outro hormônio que a cirurgia bariátrica produz. O GIP é um hormônio que é produzido pelo nosso duodeno. Então, a gente tem um hormônio que é produzido no intestino proximal, que é o GIP, e o distal, que é o GLP-1. É claro que esse tirzepatida, ele é muito superior ao Ozempic. Já tem estudos comparando o Ozempic versus tirzepatida. O tirzepatida, com certeza, venceu em todas as comparações. Tem uma perda de peso bem superior, tá? Mas o calcanhar de Aquiles ainda é o preço. Uma caneta custa ao redor de $1.000, então fica meio inviável para os padrões de vida atual da maioria da população. Mas os resultados de perda de peso são melhores. E lembrando que você pode perder peso, mas se você, quando parar com a medicação, se a sua vida não tiver mudado o seu estilo alimentar, atividade física, uma grande gama de pacientes reganham, porque eles param com a medicação, volta a ter o hábito alimentar, estilo de vida que eles tinham antes do tratamento. Então, assim como a cirurgia bariátrica, colocar balão no estômago ou usar essas medicações, exige mudança de estilo de vida durante o tratamento e o pós. Senão, você jogou no lixo o tratamento. Você perde 10, 15 quilos, parou de tomar medicação, voltou a ser quem você era, com os velhos hábitos e volta a ganhar peso. Então, por isso que muitas pessoas tratam e falam, não é tão bom, eu perdi, mas ganhei tudo de novo. Então, tem várias histórias, mas assim como a cirurgia, o tratamento medicamentoso exige uma mudança de estilo de vida. Total, se isso não ocorrer, né? Total. E é o que eu sempre falo para meus pacientes, a cirurgia bariátrica, ela funciona na pessoa certa. Se você está operando a pessoa errada, ela vai dar errado, a pessoa vai reganhar e vai falar mal da bariátrica para todo mundo. Tá, mas eu vi na internet, tem um monte de gente que fala mal, mas tem as que falam muito bem. E o que é o paciente certo? O paciente certo é o paciente que está assimilando que a gente está operando o estômago e não o cérebro. Ele tem que saber que ele vai ter que mudar o estilo de vida, ele vai perder peso com a cirurgia, com certeza. Os primeiros 6 meses, a velocidade de perda é absurda. O paciente emagrece como nunca emagreceu anteriormente. Aí a velocidade de emagrecimento vai diminuindo até o 2º ano, onde geralmente estabiliza e é descrito em literatura que você tem reganho de peso após 2 anos. Ganha 5, 7 quilos. Por isso que muitos dizem, eu quero chegar a 70 quilos, então eu vou chegar a 65, 63, para no reganho eu chegar no peso que eu almejo. Porque depois de 2 anos tem reganho. A gente considera como falência terapêutica se o paciente reganhou mais do que 50% do excesso de peso que ele tinha.
Se ele tinha 40 quilos de excesso de peso e reganhou 25, falência terapêutica, não deu certo o tratamento. Então, é muito importante que após o segundo ano, principalmente, ele mantenha os hábitos saudáveis. Bom, você é cirurgião e eu acredito que você sempre vai preferir a cirurgia do que o medicamento. Eu posso colocar Não isso? necessariamente. Você tá aqui, você vai defender a cirurgia. Não, mas eu tenho que defender a verdade. Ah. Eu não posso ser comerciante e querer só o meu lado para ganhar dinheiro. Uhum. Porque temos que fazer a coisa certa para sempre dar certo no final. Não adianta eu focar o que eu faço num paciente que não tem indicação com o intuito de eu, digamos, ter um ganho financeiro. Então, tem pacientes que não têm indicação de cirurgia bariátrica. O teu peso não é para bariátrica. Já tive paciente que falei, primeiro que nem o convênio vai te liberar essa cirurgia. Segundo que você não tem indicação. Aí os pacientes ficam bravos. O seu caso é de ou balão intragástrico ou medicamento. E muitos falam, já tentei, não consigo. Então, muitas vezes, o paciente tem que voltar num psicólogo, num psiquiatra. É difícil, porque os pacientes são muito reticentes, eles às vezes não querem fazer o que você determina, o que eles entendem como verdade, eles tomam como verdade absoluta e tem que seguir aquilo. Eles vão até que eles encontrem alguém que se submeta a fazer uma cirurgia num paciente com IMC de 32, por exemplo. E quem te procura tem algum problema de saúde ou a mulher saudável que tem uma vaidade também pode te procurar? Tem as duas coisas. A gente vê de tudo. Por exemplo, ontem atendi uma paciente com IMC de 37 com nenhuma comorbidade. Então, calma. O que é um IMC ideal? Para você é óbvio, né? É verdade. Então, o IMC correto é entre 20 e 25, né? 20 a 25. O que é o índice de massa corpórea? É o nosso peso dividido pela altura ao quadrado. Isso gera o nosso IMC, que é o normal entre 20 e 25. 25 a 30 é um IMC que a gente chama de sobrepeso. De 30 a 35, obesidade de grau 1. Tá, então essa paciente de ontem, 37, grau 1. Grau 2, acima de 35. Ah, tá. De 35 a 39,9, obesidade de grau 2, Tá. Indicação de bariátrica se tiver uma comorbidade associada. Acima de 40, indicação de uso de cirurgia bariátrica. Lembrando que a cirurgia metabólica, o IMC já é mais baixo para indicar. Porque Então, pera. Tem que ir devagar. Se eu tenho uma bariátrica, tenho uma comorbidade, eu sou diabético, sou grau 2, eu posso fazer uma indicação da cirurgia. indicação de bariátrica. Tá. Mas eu tô lá, tô dentro do meu IMC, mas eu acho que eu tô acima do peso. Eu posso fazer uma metabólica? Se você tiver uma diabetes intratável pelo seu endocrinologista e tiver menos de 10 anos de diabetes, sim. Mas a cirurgia seria para tratar a sua diabetes e não sua obesidade. Ah, a metabólica é só para quem tem diabetes. Por isso que é uma cirurgia metabólica. É claro que muitas vezes a gente faz o procedimento que a gente faz na obesidade, né? Mas o intuito dessa cirurgia é tratar a diabetes. E eu, como eu falei anteriormente, hoje em dia existem várias técnicas. Hoje em dia tem até um cirurgião brasileiro que desenvolveu essa técnica, o Dr. Auro Ludovico de Paula, que fez essa técnica, inclusive no Romário. Ele pegou o intestino distal do paciente e levou esse intestino lá para o começo dele. Ou seja, eu estou burlando meu intestino. O alimento está passando pelo meu intestino distal, que está posicionado na parte proximal. Então, o intestino entende que o alimento já chegou no final dele, mas só está no começo. E isso faz com que o nosso intestino produza o GLP-1, o PYY, o GIP, toda essa bomba hormonal para tratar diabetes. Então, eu criei o que a gente chama de um freio ileal, ou seja, o freio neuroendócrino. Eu coloquei meu intestino aqui no começo para estimular a produção desse hormônio, para mandar a mensagem para o cérebro para falar para eu não comer. Então, uma cirurgia metabólica para tratar diabetes. E você, como cirurgião, você opera toda a parte do sistema A grande maioria, né? Tem algumas doenças na parte oncológica, assim, que eu, às vezes, acabo preferindo que vá mais com o oncologista, o médico que está habituado a fazer esse tipo de procedimento no seu dia a dia. Eu não posso querer fazer uma cirurgia que eu faço uma vez por ano. Então, a gente faz cirurgias habituais aí da parte digestiva, mas tem algumas partes específicas que eu prefiro mandar para o especialista, que é uma pessoa mais capacitada, que é o dia a dia. Tá? Mas na parte digestiva a gente faz uma grande gama de cirurgias, principalmente cirurgias de emergência, né? E antes de eu até ir para outro assunto, falando em cirurgia de emergência, aproveitar que você é um cirurgião e está acostumado a fazer esse tipo de cirurgia,
para quem precisa de remédio, ele não é um remédio acessível, igual você falou, Mondiaro, a gente vê o tempo todo nas redes sociais, mulherada gosta, né, Tá de ficar bombando. acompanhando, tá bombando, as caixinhas de Mondiaro pra tudo que é lado. É verdade, vocês sabem, quem costuma postar e ver, até o próprio Instagram ele bloqueia, não tá deixando mostrar, porque eu acho que existe um volume muito alto de pessoas interessadas em saber mais sobre isso. Só que ele não é para todo mundo. Acaba que a gente desenha uma persona obesa, que tem obesidade, para poder usar esse remédio, mas na verdade é a socialite que vai usar. Porque Sim, e ela já tem o corpo legal, ela já tem acesso à plástica, então ela faz refinamento lá, eu não sei como é que funciona exatamente, mas isso acontece, o acesso está para elas, né? Esse eu prefiro o paciente que vai conseguir ter acesso, porque se investir $1.000 numa caneta é muita coisa, se a gente vê nossa realidade, né? Claro. E tornou-se uma droga estética, se for ver, né? Porque é um medicamento, tem as suas determinações específicas, trata diabetes, obesidade, só que tem muitas pessoas que nem obesas são, mas por uma questão estética, acham que estão gordas e acabam tomando essas medicações Exato. para chegar no peso almejado, digamos assim, mas não que Mas também não teoricamente. tá errado, porque se pode, né? Tomar, Sim. tá tudo certo, O né? ideal é que sempre tome com recomendação médica, porque tem os efeitos colaterais, né? Com certeza, mas esse é o tipo de remédio que você precisa de uma receita para comprar ele, não precisa? Tem muita gente comprando sem receita. Então, né? Isso é Então, algo que também por isso que vai por esse caminho, É a né? faca de dois gumes. Essas medicações para emagrecer sempre foram assim, né? Aham. Desde que eu sou médico, né? Eu escuto de minhas tias, me passa um remedinho para emagrecer, como se fosse muito fácil emagrecer. Só fazer uma receita, tá com o corpo ideal. Então as pessoas têm essa mentalidade que para emagrecer eu pego o remédio, tomo, emagreço, não preciso fazer nenhum esforço. E não é assim? Não deveria ser, né? Mas é o que a gente mais vê, né? Então, eu sempre falo dentro da comunidade também, que normalmente quem tá aqui no Ela Quer, Ela Pode, são as mulheres, muitas vezes, da nossa própria comunidade. E lá dentro eu falo, gente, aqui no Brasil nós temos o SUS, né? E eu sou fãzaça do SUS, é um dos únicos países que conseguem fazer essa engrenagem rodar, né? E funcionar bem. E funcionar bem, é um orgulho brasileiro. Eu tava até conversando hoje, eu fui fazer a unha, tava conversando com a manicure, e ela falando, nossa, eu faço tudo pelo SUS, tudo não sei o que, tá ela falando, elogiando um monte, e que ela tem um problema, ela sai com remédio de dentro do Sim. postinho, não sei como é que funciona a UPA, né? E eu falei, gente, é verdade, o SUS é uma grande mãe. E quando a gente fala de SUS, eu sei que você tem um pezinho lá também, assim, até para falar um pouquinho como que funciona. A pessoa obesa que não tem condições, Então, o SUS oferece ou não oferece? oferece. Então, para falar do SUS é uma coisa muito complexa, porque tem várias realidades, depende de onde você está. Se você estiver lá no sertãozinho da Bahia, você tem uma realidade. Se está num grande centro, numa capital, você tem uma outra realidade. Então, num lugar tem uma cirurgia robótica, no outro tem um médico que vai te atender com limitações de medicamentos, de exames, e não vai te dar um tratamento tão adequado, né? É claro que o SUS te dá oportunidade de acesso à saúde em todo o território nacional. E, como nós sabemos, nosso país tem muitas disparidades, né? Tanto sociais quanto de atendimento médico. Se a gente olhar para o lado do sul, né? Praticamente de Curitiba, né? Santa Catarina, que são os estados onde eu trabalho, eu vejo que o SUS funciona muito bem, né? Esses centros aí tem pacientes que são bem atendidos nas unidades básicas, são referendados para hospitais de grande porte e às vezes quando necessitam de cirurgias, dependendo onde eles estiver, consegue fazer cirurgias avançadas, né? Nós temos aqui em Curitiba o Hospital Erasto Guedes, que tem cirurgia robótica para pacientes do SUS, excelentes cirurgiões capacitados, bem treinados, com programas de residência, produzindo trabalho científico a rodo. Então, é um lugar referência, assim como São Paulo também tem. O paciente obeso, que precisa de uma cirurgia bariátrica ou de um tratamento do SUS, ele consegue, sim. Como eu falei, depende aonde ele vai estar, vai ter uma velocidade, tá? Falando propriamente de onde eu trabalho, nós estamos começando um serviço de bariátrica em Mafra, que vai atender paciente do SUS e que, diferente como ocorre em 90% dos outros serviços de bariátrica SUS, nós vamos fazer nesses pacientes a cirurgia laparoscópica, minimamente invasiva, que tem um material cirúrgico consideravelmente bem mais caro do que a cirurgia aberta,
onde o Estado, Prefeitura e o hospital vão financiar esse custo a mais para propiciar para esses pacientes um tratamento diferenciado via SUS. Esse é um serviço que começou basicamente a funcionar faz uns 3, 4 meses. Nós já estamos atendendo os pacientes da parte ambulatorial e o procedimento cirúrgico nós vamos começar mais precisamente daqui 5 dias, fazer 2 cirurgias na próxima semana. Claro, vamos começar numa fase mais lenta, que vai ser a que a gente chama de fase de implementação. Aí vai ter a segunda etapa, que é a sedimentação do serviço, ampliar o número de leitos, número de cirurgias semanais, a equipe já estando mais treinada, e o terceiro estágio, que é a parte mais avançada, quando o hospital novo, na cidade que a gente trabalha, que é a Mafra, já estiver pronto, terão 2 salas com cirurgia robótica, onde nós almejamos, em alguns casos, começar a fazer bariátrica robótica nos pacientes do SUS. Mas veja, esse é um parênteses, né? Não são todos os lugares que tem isso, tá? Então, nós somos muito afortunados de estar no lugar correto, na hora certa, com uma equipe voltada para isso, onde o único intuito é gerar o benefício para o paciente. Tá? O benefício financeiro, assim, não é tão vistoso quando se faz uma cirurgia num paciente convênio particular, né? Mas o benefício, o reconhecimento, o hospital cresce, vira um centro de referência e, juntamente a isso, carrega todo o corpo clínico, né? Já tem uma equipe de neurocirurgia, de cirurgia cardíaca, então o corpo clínico do hospital cresce com isso também conjuntamente. Então nós temos que ter uma equipe ao redor também capacitada, e é isso que nós estamos focando nesse serviço de Mafra. Fizeram algumas parcerias, né, com algumas empresas, e a gente deixou muito claro que não tem que só focar no treinamento e aperfeiçoamento do cirurgião, que às vezes é o que mais aparece, né, como se fosse o vocalista de uma banda. Mas para uma banda funcionar tem que ter toda uma equipe, inclusive as pessoas que estão atrás, que não aparecem, mas que são a equipe da enfermagem, circulante do centro cirúrgico, a nutricionista, que é fundamental no pós-operatório, a psicóloga ou psiquiatra para tratar doenças psicológicas, psiquiátricas que muitos pacientes obesos têm, a equipe da fisioterapia, que tem que mobilizar esse paciente para não dar trombose. Então, você tem que ter uma equipe muito bem treinada, e é aí que a gente bate na tecla. Nós vamos ter que treinar e dar treinamento contínuo para essa equipe estar se especializando e sempre melhorando. A gente nunca pode achar que a gente está pleno. Ainda mais quando está começando um serviço, tem que estar sempre procurando melhorar. Porque se você ficar parado 3, 5 anos, o mercado te devora, você passa por cima, porque as coisas mudam, muita coisa que hoje é verdade, amanhã talvez não seja mais, as condutas mudam, os protocolos já são outros, então a gente tem que estar sempre atualizado e carregar com a gente toda a equipe. Tem pessoas que têm medo da cirurgia robótica, acham que não tem tanta intervenção assim do médico, que pode ter algum erro, uma pane, se acabar a energia, fico no meio. Isso daí tem muita ficção científica, né? Que a gente acaba vendo os filmes de Hollywood e acha que é um robozinho que está fazendo tudo, né? Mas... Com certeza, fala cirurgia robótica, é um robô que está ali. Mas tem sempre um cérebro atrás daquele robô. Então, o que é a cirurgia robótica? Tem os braços do robô que vão no paciente e tem o simulador, onde tem o cirurgião que ele coloca a cabecinha dele ali, tem uma visão em 3D e com o dedo dele ele mexe e transmite para o robô os movimentos que tem que ser feito. Então, o movimento que ele está fazendo é o médico que está fazendo ali. Só que a diferença é que o robô, ao contrário da laparoscopia, ele consegue fazer os movimentos de 360 graus. A laparoscopia... Eu tenho uma pinça que não tem esse jogo para lateral, superior e inferior. Eu tenho aqui a laparoscopia como se fosse 2 pedaços de pau que eu estou mexendo ali e a ponta que abre e fecha. 360 é você que tem que... E o robô ele já tem um movimento de 360 graus, diminui os tremores, os movimentos são mais finos e a precisão é maior. É claro que o pulo que a laparoscopia teve comparado com a cirurgia aberta foi muito grande. Porque ao invés de você abrir a barriga do paciente, você faz uns furinhos, o trauma cirúrgico é melhor, a dor no pós-operatório é menor, a estética da cirurgia nem se fala, não tem mais aquela cicatriz enorme, e o paciente recupera muito mais rápido. Agora, se comparar laparoscopia para robótica, existe um ganho, mas não é tão absurdo quanto foi da laparoscopia para cirurgia aberta.
O que diferencia a robótica? Isso, essa é a minha São próxima pergunta. os movimentos mais finos que o robô faz, tá? Em algumas áreas, principalmente quando você vai mexer em pelve, o robô é muito melhor. Então, a gente costuma falar, cirurgia pélvica, robótica é o diferencial. Um urologista que vai operar uma próstata com robô é muito melhor do que fazer por laparoscopia. Então, na urologia, a robótica se encaixou muito bem. E na cirurgia bariátrica para o digestivo, até cabe fazer umas cirurgias mais complexas. A bariátrica por robô, muita gente já está fazendo, mas você reproduz na laparoscopia em si muitas coisas que a robótica faz. A diferença são mínimas, né? É muito difícil falar. Já tem estudos que falam que a robótica é superior, que o paciente tem menos dor, que a dor é mínima. A gente observa isso também na laparoscopia. Tem que tomar muito cuidado, porque nesses novos meios, novas tecnologias, tem muito marketing inserido. Que sentido, assim? Um médico que faz robótica, ele é diferenciado do médico que não faz robótica, né? Por mais que o que não faz robótica consiga reproduzir na laparoscopia a mesma cirurgia, a robótica, digamos assim, dá um status. A gente vê pacientes falando, não, eu fui operado por robô. Então, os pacientes já chegam falando como se fosse uma coisa de um status, né? Não que não seja uma cirurgia avançada e que, ao meu ver, é o futuro. Mas no começo nós estamos numa fase de implementação, porque não são todos os hospitais que têm, e não são todos os profissionais que estão habilitados, e segundo, terceiro, não são todos os pacientes que têm condições financeiras de bancar uma cirurgia robótica. Ontem eu estava vendo stories no celular de outra pessoa. Eu vi que a pessoa eu peguei só uma partezinha específica, eu acho que é Carlinhos Maia, então posso ser que eu esteja falando errado. Foi Carlinhos Maia que o pai dele operou. Então já olhei no celular da pessoa que eu estava olhando. Então, o pai do Carlinhos Maia operou ontem por robótica. E ele fez questão, ele falou, papai operou por robótica, não sei o quê. E ele é um influenciador que tem grande influência sobre boa parte da nacional aqui, né? Nossa, do Brasil. Então, e ele tá mostrando esse pós-operatório do papai dele e tal. Eu achei super interessante porque isso vai chamar a atenção, é uma coisa tão pequena, mas que vai chamar a atenção de toda a população com relação à cirurgia robótica. Com certeza, vai chegar uma época que todo mundo vai querer operar para o robô, como todo mundo quer que os pacientes do SUS falam para a gente, eu quero operar laser, doutor. Não é laser, é cirurgia laparoscópica, que é uma cirurgia menos invasiva. Daqui uns 10 anos, provavelmente, a robótica vai estar totalmente sedimentada e serão poucos que não farão robótica, tá? Ainda numa fase de implementação, por quê? Porque ainda é muito caro, o robô é muito caro, mas já estão surgindo outros tipos de robôs. A China está produzindo aí com um custo bem mais acessível, né? Mas com certeza a cirurgia robótica é uma realidade e quem não se adequar a ela vai ficar para trás. Eu vejo a busca por essa cirurgia já, Sim. inclusive da população, a busca por quê? Marketing, você mesmo falou assim, é um status, mas há uma realidade nele, no pós-operatório, o elogio que as pessoas estão fazendo. O trauma é muito pequeno, né? A precisão dos movimentos são mais precisas, então é uma realidade que veio para ficar, não tem como você negar e se virar contra ela. Quem se negar a robótica vai ficar para trás. Não tem como, e né? passa de trator. 5, 10 anos, a pessoa que não tiver apta já está foi. obsoleta, ficou para trás. Então, você tem que ter tudo isso. E mudando um pouco de assunto, a gente está num período onde a ansiedade está lá em cima, e ligado à ansiedade até foi sucesso o filme da Disney que tem, das emoções, Sim. e fala-se muito sobre ela. Vem com ela algumas doenças que ressurgem, já existe, mas o assunto tá mais em pauta, né? A pessoa que sofre com o estômago, sofre de gastrite, eu tenho gastrite nervosa. Sim. E essas doenças começam. Esse tipo de doença, você também atende esse tipo de paciente? Sim, atendo bastante. Na verdade, o nosso consultório atende muita doença do aparelho digestivo e gastrite, refluxo está muito presente na população. E os pacientes falam muito isso, gastrite nervosa. Isso. Isso é um termo errôneo, mas que nós falamos, se a gente não falar isso, o paciente não entende, né? Porque o termo correto é dispepsia funcional. Quem que vai falar, doutor, eu tô com dispepsia? O paciente nem imagina o que é isso, né? Ele não faz nem ideia. Então, a nossa parte emocional está muito interligada com o corpo inteiro. Então,
A emoção ela pode causar um monte de coisas no teu corpo, desde taquicardia, sudorese, dores abdominais, cólica, diarreia, palpitação, né? Inclusive dores estomacais. Então, você estava tranquila, recebeu uma notícia terrível, começou com uma dor de estômago. Você não desenvolveu uma gastrite num curto espaço de tempo. Você apenas mudou a sensibilidade do seu estômago. Você teve uma descarga nervosa no seu estômago e que te dá uma sensação como se tivesse uma úlcera aberta no estômago, né? Tivesse um dragão no estômago. Então, os pacientes falam, doutor, me atacou uma gastrite nervosa. Tomei omeprazol. Exatamente. Então, é isso que eles falam, mas isso é muito comum. Inclusive, tem alguns estudos que falam a principal queixa de um paciente que vai procurar um gastro é por gastrite nervosa, por dispepsia funcional. Dor de estômago desencadeada por questões emocionais. E questões emocionais, se for ver, está muito presente no nosso dia a dia. Eu falo para os pacientes, é difícil alguém que não tem problema. Só não tem problema o mentiroso, o resto do mundo tem. Claro. Então, a gente só para de ter problemas a partir do momento que a gente morre. Só tem duas pessoas no mundo, os que têm problemas e os mentirosos. Exatamente. Porque é difícil você viver num mar de rosas, sabe? Por mais rico que você seja, bem de vida que você seja, você sempre vai ter um problema. Às vezes é financeiro, às vezes é amoroso, às vezes é de doença com a família, né? Então, você está sempre vendo um problema que você tem que resolver. E hoje em dia, a vida é muito mais ativa, né? Nós estamos sempre no olho do furacão. E antigamente as mulheres ficavam em casa, hoje em dia as mulheres são ativas e não tem tanto tempo assim, aquela calmaria. Então, o mercado de trabalho é muito agressivo, então as pessoas estão num ritmo de trabalho muito mais intenso. E isso acaba levando muito problema de ansiedade, depressão, né? Nervosismo, e pessoas cada vez mais necessitam tomar medicações ansiolíticos, remédios para dormir, porque não conseguem desligar à noite. E isso carrega uma gama de doenças, e da nossa parte é a gastrite nervosa. Total, total. E as pessoas que usam indiscriminadamente o omeprazol, é verdade que elas vão ter câncer futuramente? A única certeza de quem toma omeprazol é que ela vai ter um câncer de estômago. É a única certeza que nós temos num consultório de gastrologia é que os pacientes vão falar isso pra gente. Essa é a certeza absoluta, né? E a mensagem que a gente recebe nos congressos, já tiveram várias aulas sobre o assunto, e até hoje na literatura mundial não tem nenhum estudo que fale que o omeprazol ou seus similares, né, que a gente chama de inibidores bomba de próton, causam câncer. Essas medicações não causam câncer. Tem um estudo que foi feito em Taiwan, se não me engano foi em 2018, onde que eles afirmavam isso, porém foi um estudo cheio de viés, erros de seleções, fizeram um estudo num local com alto índice de câncer gástrico e plantaram essa informação. Mas estudos científicos sérios que comprovem isso não existem até hoje na literatura mundial. Existem, inclusive, alguns estudos de drogas que estão sendo comercializados no Brasil. Tem um estudo de uma medicação chamada vonoprazana, um estudo Visual, que os pacientes ficaram por mais de 200 semanas tomando essas medicações. E não observamos nenhum evento adverso sério nesses pacientes a longo prazo. É claro que, como toda medicação, tem os seus efeitos colaterais, né? E os pacientes eles não vão na bula, às vezes, ler. Eles escutam o que a vizinha, o amigo, ou que leram num blog e falaram que é a medicação dá câncer. Então, o que esse remédio causa? Ele altera o pH do teu estômago. O que faz o omeprazol? Ele torna o seu estômago menos ácido. Ele não chega a ser alcalino, ele fica menos ácido. Qual que é o... Eu vi alguém falando que ele melhora em 95% a acidez do estômago. Qual que é o alvo que a gente almeja sempre? Manter o pH gástrico sempre acima de 4, né? Então, quanto mais tempo a medicação mantém o pH gástrico acima de 4, mais efetiva ela é. Então, a gente compara uma droga com a outra, vendo quanto tempo o pH ficou acima de 4. Então, muitas vezes, o pantoprazol é superior ao omeprazol. O esomeprazol é superior ao pantoprazol. Através desses estudos, e o que faz essa alteração no pH? A gente perde um pouco a barreira ácida que combate algumas bactérias. Especificamente o Clostridium, que é uma bactéria que causa diarreia. Mas a chance de você ter uma diarreia por Clostridium por tomar omeprazol é muito pequena. Segundo ponto, o omeprazol, esses similares alteram o pH, alterando a absorção de alguns nutrientes. Vitamina B12, cálcio e magnésio. Aí o que os espertalhões fazem? Pegam essas 3 vitaminas, os minerais, e falam,
Então, vamos ver deficiência de B12. Aí elencam todas as doenças que uma deficiência de B12 pode causar e jogam na internet. Omeprazol dá Alzheimer, omeprazol dá demência, porque a B12 é responsável por recobrir a banha de milho nos nossos neurônios, causa doenças neurológicas e pode causar isso. Mas até você ter uma deficiência de B12 devido ao omeprazol chegar no causa de demência é muito difícil. Então, eles unem um ponto ao outro e criam uma catástrofe. E as pessoas veem isso e entendem como verdade. Então, qual que é a mensagem final que a gente sempre vê nos congressos? Enquanto o benefício da medicação for infinitamente superior aos ínfimos riscos, a gente mantém com o tratamento. Eu vou conviver com uma queimação, refluxo, azia diário, prejudicando meu dia a dia, para evitar de ter uma chance de menos de 1% de ter uma deficiência de B12. Se você tem essa preocupação, é só dosar anualmente. Está com deficiência, toma uma injeção de B12, já enche o tanque. Então, tem que ter muita cautela quando você vê essas informações e tem que saber orientar os pacientes, senão eles tomam como verdade e abandonam o tratamento. E eu tive uma conversa com uma senhora, estava conversando, ela tem 72 anos. Essa semana nós estávamos falando sobre estética, inclusive a Fábio faz botox na gente, a esposa do Dr. Dorivan, e nós estávamos falando de beleza e tal. E não sei como, a gente foi parar no assunto da H. pylori. E ela falou assim, nossa, eu tive uma crise e tal, por conta do remédio, do omeprazol, não sei o quê. O que ligou uma coisa na outra? Como que chegamos a isso? Porque o H. pylori, omeprazol e câncer são coisas muito conhecidas, né? Até porque o H. pylori é uma bactéria que coloniza o nosso estômago, muito prevalente na população, cuja transmissibilidade é por saliva. Ao contrário do que muita gente pensa, não é por alimento. Então, por beijo, copo, talher, uma pessoa tossiu como se fosse uma virose, né? Por saliva. Então, tem muitos casais que um tem H. pylori e pode ter passado para o outro. Então, é uma bactéria muito comum. E qual que é o problema do H. pylori? É uma bactéria que predispõe à ocorrência de gastrite, duodenite, úlcera gástrica e úlcera duodenal. Tá? Então, é uma bactéria que a gente tem que erradicar para diminuir principalmente esses problemas, esses problemas de gastrite. A gente não tem dor de estômago por H. pylori, a gente tem dor de estômago pela gastrite que o H. pylori causou. Falando especificamente de H. pylori, ele está ligado a um tipo de câncer que é o linfoma malte, mas é muito raro. Você não trata um paciente de H. pylori para ele não ter o linfoma malte no seu estômago. E tem estudos atuais de 2024, 2023, alguns estudos até que já estão saindo, até já em congresso já estão falando que eles estão observando algumas incidências de câncer de colo com H. pylori, né? Mas que não é um protocolo ainda você tratar H. pylori para evitar de câncer de colo, tá? Mas resumindo, é uma bactéria muito prevalente, cujo tratamento, o protocolo atual são 14 dias de antibiótico, e isso acaba impactando porque os pacientes falam, meu Deus, 14 dias de antibiótico. E realmente não é fácil, porque 20% pode ter diarreia pelo uso prolongado de antibiótico, e às vezes a gente tem que associar probióticos, ou seja, é um tratamento caro. Às vezes 300, 400, 500 reais um tratamento para H. pylori. Mas nós costumamos erradicar praticamente todos os pacientes para evitar problemas futuros e os pacientes estarem livres desses malefícios. Claro, claro. E a gente falando nisso, eu já começo a lembrar de outras. Uma coisa vai puxando a outra, né? Das pessoas que sofrem realmente com refluxo. E ele tá ligado com o sistema nervoso também, não tá? Sim, é o que a gente chama de pirose funcional. Como tem a dispepsia funcional, tem a pirose funcional. O paciente tem sensação de refluxo, mas a questão emocional dele torna-se um esôfago hipersensível e dá uma sensação que está pegando fogo o esôfago. Então, isso Mas é os ácidos do estômago que sobe? Nesse caso, não. Se for emocional, não. Que aí a gente chama isso de pirose funcional. Mas é claro que existe a doença do refluxo, que é propriamente o conteúdo gástrico, ou às vezes duodenal também, que reflui para o nosso esôfago. É uma doença que acomete, em média, 12% a 15% da população. Gente, é muito! Por isso que as pessoas que me cercam, todo mundo falando, sofre com refluxo, sofre com refluxo. Gente, mas o que você tanto sofre? Não é só operar? Exatamente. Como é que funciona? Qualquer pessoa que tem refluxo pode operar, não é? Exatamente, mas como
tudo na área cirúrgica tem que ter critério. Eu falei lá no começo, nós somos cirurgiões e não comerciantes. Então, cirurgia é indicada a 10% dos casos. Ou seja, 90% dos pacientes que eu atendo que tem refluxo não se opera. E muitas vezes, quem decide pela cirurgia é o próprio paciente. Porque existem muitas situações onde que o tratamento pode ser clínico. E o paciente pode responder ao tratamento clínico ou não. E tem pacientes que respondem, porém ficam refém da medicação. Eles falam, doutor, eu tenho 35 anos, se eu ficar um dia sem tomar esse omeprazol, eu passo mal. Eu posso tomar o resto da vida? Pode. Mas se eu quiser operar, também pode? Então, tem 2 caminhos, não existe uma verdade absoluta. Só que a gente costuma indicar cirurgia por quê? Paciente jovem, já está refém da medicação, a tendência é que esse refluxo piore com o passar dos anos. Então, paciente jovem refém da medicação, costuma-se indicar cirurgia. Agora, tem muitos pacientes que tomam a medicação, doutor, eu fiquei 2, 3 meses bem, eu melhorei a dieta e consegui ficar um bom tempo e de vez em quando eu tenho que tomar. Esse é o perfil do paciente que a gente não opera. Por exemplo, você falou que a bariátrica ela é uma cirurgia grande, tem toda uma questão psicológica e tal. Esse tipo de cirurgia, que nem a do refluxo, ela é uma cirurgia de porte grande também? É uma cirurgia já de pequeno porte, não é uma cirurgia, não faz nenhum corte intestinal, a gente faz apenas uma válvula, a gente pega o fundo do estômago. Zero corte? De intestino, né? A gente não corta o intestino com grampeadores como a gente faz na bariátrica. A gente só pega, disseca o final do esôfago. Mas ela tem furinhos externos, é assim, normal. Cirurgia laparoscópica, dá pra fazer por robô também. E muitos pacientes têm hérnia de hiato associado, né? E a hérnia de hiato, dependendo do tamanho dela, ajuda em muito o refluxo. Pera, explica o que é hérnia de hiato. Então vamos Porque lá. o refluxo todo mundo conhece, gastrite, elas falam tudo coisinhas que todo mundo conhece. No nosso diafragma, que é um músculo que separa o tórax do abdômen, tem um buraquinho onde passa o nosso esôfago em direção ao abdômen. Esse buraquinho no meio do diafragma é chamado de hiato diafragmático. Em alguns pacientes, principalmente os pacientes obesos, que têm um maior volume abdominal, esse buraco, esse orifício, ele pode se dilatar, aumentar de diâmetro, e o nosso estômago, que está no nosso abdômen, ele pode entrar nesse buraco e subir em direção ao tórax. Isso que é a hérnia de hiato. E esse estômago dentro do tórax torna-se muito mais fácil a ocorrência do refluxo, porque o correto é o estômago ficar dentro do abdômen, esôfago abdominal, para ter a pressão abdominal, para fechar esse esôfago e evitar o refluxo. Então, a hérnia de hiato predispõe ao refluxo. Então, tem pacientes que têm hérnias de hiato volumosas, que o tratamento é cirúrgico, né? Então, e não é o fato de você ter uma hérnia de hiato que indica essa cirurgia. Tem pacientes que têm uma hérnia de hiato muito pequena, que tem refluxos muito discretos. Você não vai fazer cirurgia. Em contrapartida, tem pacientes que não têm hérnia de hiato, anatomia perfeita e refluxos intensos. Essa questão do refluxo, vamos voltar nele. A pessoa, se eu uso as drogas, né, o omeprazol e tal, eu resolvo, beleza, mas eu vou ter consequências de qualquer uso das drogas. Mas se eu operar, eu vou ter alguma consequência também? O que vai mudar na sua vida depois de uma cirurgia de refluxo é que você vai ter que fazer uma dieta pós-operatória, uma dieta líquida, depois pastosa e depois pequenos sólidos, para depois de um certo tempo você voltar a comer normalmente, porque está estreitado o final do seu esôfago, está demasiado da cirurgia, então tem que fazer essa dieta. Questão de dor pós-operatória é mínima. Os pacientes sofrem com essa dieta meio que forçada. E a longo prazo, o que muda na sua vida essa cirurgia? Primeiramente, o refluxo vai melhorar de uma forma absurda. Segundo aspecto, como você tem uma válvula para evitar o refluxo, consequentemente, se você for vomitar, você vai ter uma dificuldade também. Vamos supor que você comeu uma maionese estragada, quer vomitar, não consegue, porque você tem uma válvula anti-refluxo. Ou você tomou todas final de semana, chegou em casa, não consegue vomitar. Você tem uma certa dificuldade, porque você tem uma válvula de refluxo dificultando o vômito. Mas eu falo para meus pacientes, você não vomita toda semana, a não ser que você sofra de bulimia. Você raramente vai vomitar. E uma outra situação, você vai ter uma dificuldade de arrotar, porque vai dificultar o retorno gasoso. Então, teu estômago vai ficar um pouquinho mais estufado, porque você tem uma dificuldade de eructação. Mas se colocar na balança esses efeitos colaterais com o benefício que vai ter a cirurgia quanto ao refluxo, a melhora é absurda, porque
Primeiro, como eu falei, você tem que indicar a cirurgia no paciente certo. Ou seja, aquele paciente está sofrendo refluxo diariamente. Você fez a cirurgia, sumiu o refluxo e o paciente fala, nossa, melhora absurda. E qual que é a eficácia dessa cirurgia a longo prazo? Os estudos falam que em 80% dos pacientes, há 10 anos, a cirurgia está intacta e o paciente está satisfeito. Porém, 20% pode ter recidiva. E aí tem necessidade de fazer uma reoperação. Então, é uma cirurgia cuja eficácia é de 80% ao longo de 10 anos. Mas a gente vê pacientes que operaram há 20 anos, estão felizes da vida, assintomáticos e sem necessidade de tomar medicação. Pô, que beleza. Você falou sobre essa questão dos gases, do estômago alto. Sabe o que eu lembrei? Você falou que uma das opções para quem não tem a indicação para bariátrica seria o balão, né? E eu escutei também na própria internet que o balão deixa a pessoa barriguda. Aquele dilata o estômago. Isso daí é mito também. Isso daí não tem nada a ver. O balão é um dispositivo, né, que vai dentro do nosso estômago. O nosso estômago cabe litros, então o balão é como se fosse um alimento que você tivesse comido, que vai preencher o espaço desse alimento e vai te deixar um volume gástrico menor e vai te dar uma saciedade mais precoce. Então, às vezes é uma coisa meio... aquele efeito placebo. O paciente interpreta assim, acha que está mais barrigudo, mas na verdade tem um estômago mais repleto, né? Mas difícil, assim, falar que... Se a pessoa for... Porque a pessoa que vai colocar o balão é uma pessoa obesa, então tem uma camada de gordura abdominal já considerável. Não é aquele paciente magrinho que qualquer distensão gástrica você já consegue observar na palpação. Difícil. E o balão gástrico, ele... Infelizmente, está perdendo um pouquinho a guerra aí com os Ozempic da vida, porque muitos pacientes que iam para o balão, agora estão indo para o Ozempic. Claro, então, não preciso... Eu vou vomitar das duas formas, né? Mas vomita menos com... Exatamente. O balão tem que fazer uma endoscopia e depois tem que tirar o balão também, né? Mas tem balão que reabsorve agora também, né? Tem balões modernos que você só engole e já... E já resolve. Ele já incha no seu estômago, já forma seu balão ali, né? Então, tem vários tipos de balões. Eles ficam em média 6 meses a 1 ano. O período que se mais perde é os 6 primeiros meses. Os 3 primeiros dias são um pouquinho mais dificultosos, porque os pacientes têm muita indisposição, sentem o peso do balão no estômago, muita náusea, muita dor. Tem médicos que costumam deixar os pacientes internados e outros que não deixam, às vezes, passam um pouquinho de apuro, porque os pacientes ficam muito sintomáticos e os pacientes se incomodam, às vezes, porque eles estão sofrendo. O paciente incomoda. Eu não coloco o balão, né? Tá. Eu indico para os endoscopistas, mas eu já vi colegas que passam apuro, porque o paciente fica, às vezes, estranho. Só fala, doutor, tira esse balão de mim que eu não aguento isso. Mas, em contrapartida, tem pacientes que colocam, tá tudo passam essa fase, muito bem, vai muito de pessoa para pessoa, sabe? Então, cada um tem um jeito de encarar o problema, cada um tem uma sensibilidade Não, tem uma amiga diferente. pessoal que colocou o balão e ficou feliz da vida. Então, tem vários perfis, né? Mas, de uma maneira geral, ele incomoda um pouquinho nos 3 primeiros dias e depois... Vai embora, né? Vai embora. O importante é quando você tira. Se você não mudou o seu estilo de vida, você reganha. Então, ó, eu entendi assim, que você é a favor dos medicamentos, é a favor do Ozempic, do Mounjaro, desde que com acompanhamento médico, com a dose certa e com mudança de estilo de vida. Para essas 3 terapias que a gente citou, se não houver mudança de estilo de vida, hábitos saudáveis, dieta regrada, nada vai adiantar. Nenhum dos 3. Vai estar errado todas as vezes. Então, e tem paciente para todos os tipos de terapia, né? Você não pode querer que um paciente faça só aquilo que sabe fazer. Você tem que mandar o paciente para o teu outro colega, para o profissional, porque você não pode ser engessado, só posso operar. Você tem que saber que tem outros horizontes aí, coisas menos invasivas, coisas mais em conta, né? Então, como eu falei, tem que ver qual que é o perfil do paciente e qual que é o perfil de tratamento que é mais adequado para esse paciente. Pergunta pessoal agora, quase chegando no fim, uma curiosidade. Você e a Fábio são bonitos, são magros e tal. Vocês já fizeram algumas dessas opções ou é de natureza? Ou vocês cuidam, é estilo de vida? Fala a verdade. Na verdade, vou ser bem sincero com você. Dos meus 7 anos de idade até os 45 que eu tenho hoje, eu só não fiz atividade física na época que eu estava nos 2 anos lá do cursinho, terceirão, e no meu R1, quando eu era residente.
que era impossível praticar atividade física na residência de cirurgia geral, né? O estilo de residência que eu fazia não tinha como conciliar. E quando eu estava no vestibular, eu vivia para estudar, para tentar passar no vestibular. Tirando esses 3 anos, os 7 anos, eu fiz academia, joguei bola, fiz ciclismo, praticamente minha vida inteira, né? Eu tenho esse hábito, às Estilo vezes... de vida. E eu já sou assim antes de conhecer minha esposa. E às vezes ela briga comigo porque ela fala que é demais da conta. E às vezes eu tenho que não ir, porque como a gente trabalha muito, chega em casa às vezes à noite, se eu for para academia e ela estiver em casa, tem aquela cobrança. Você foi para academia e não ficou com a gente. Então você tem que conciliar a vida saudável, trabalho e família, né? Mas atualmente eu costumo praticar atividade física de 5 a 7 vezes por semana. Que beleza, então você nunca precisou, estilo de vida mesmo, sempre foi assim. Eu também sempre fui uma pessoa magra, eu fazia academia no começo para ganhar peso, porque eu era muito magro. Ah, entendi. Então eu tinha que fazer alguma coisa e quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ter dinheiro, eu consegui comprar suplemento, consegui ganhar um certo peso, né? Mas é o que eu sempre falo para os pacientes, a atividade física é pro resto da vida. Você não pode malhar por 3 meses, porque depois ficou 2 semanas parado, você voltou para estaca zero, né? Então, ó, vamos aproveitar que você já tá falando sobre isso, vamos finalizar aqui nesse podcast que voa. Eu falei pra você que ia passar, a gente não ia sentir, né? Recado final lá pra nossa amiguinha que tá do outro lado. Então, você que é uma mulher, grande maioria que assiste o nosso canal aí, independente qual seja o seu perfil, o mais importante é você ter hábitos saudáveis, estilo de vida saudável, porque tudo que vem atrás disso são coisas boas, né? Então, se você não quer seguir um caminho de uma bariátrica, já antes disso, intervenha com hábitos saudáveis, né? E pacientes com pesos normais, com dietas saudáveis, atividades físicas regulares, são pacientes que têm uma chance muito pequena de ter doenças, seja elas oncológicas ou cardiovasculares. Então, hábitos saudáveis carregam coisas muito boas na carona aí. É isso aí. Muito obrigada por você que ficou até agora aqui com a gente. Obrigada, doutor. Foi muito bom. Se você veio através de um corte que você encontrou aí em uma das redes sociais, se inscreve aí nesse canal, ativar o sininho para que você fique sabendo toda vez que a gente trouxer um tema legal, sempre tema diferente, que possa agregar aí na sua vida no outro lado. Um grande abraço e tchau. Até o nosso próximo episódio. Tchau.